Olá, hoje retornamos com mais um programa inédito do Missão 360 e mostramos o que há de melhor do mundo e da missão. O trabalho através das universidades em Porto Rico e Trinidad e Tobago, o trabalho da saúde no México com hospitais adventistas e o missionário que trabalha com áreas remotas do Quênia. Não vá embora porque o programa está só começando. Esse é o programa Missão 360 e você é muito bem-vindo acompanhando aqui histórias de pessoas que decidiram entregar a vida para falarem do amor de Jesus para aqueles que eles não conhecem ou para as pessoas mais próximas também. É sempre um desafio ser um missionário, mas aqui você acompanha também histórias que mostram que Deus tem conduzido a vida daqueles que se entregam a Ele. E a nossa primeira história vem de dois países, Porto Rico e Trinidad e Tobago. Duas universidades nessa região precisam de uma igreja para servir os alunos, a faculdade e também a comunidade que os rodeia. Você vai acompanhar essa bela história agora, a primeira história de hoje no Missão 360. Bem-vindo à região caribenha do mundo, lugar de gente amigável e paisagens lindas. Com muitos idiomas e culturas, compartilhar a mensagem adventista aqui é um desafio. No sul do Mar do Caribe está situado Trinidad e Tobago, um país de lindas praias e montanhas verdes. Este território possui uma rica cultura e uma grande variedade de pessoas. Em Trinidad e Tobago, há cerca de 66 mil adventistas entre uma população de 1,5 milhão de pessoas. Junto com 160 igrejas, os adventistas mantêm uma universidade em uma região com diversidade religiosa. Apenas 1 em cada 3 estudantes da Universidade do Sudeste do Caribe é adventista. A diversidade do campus mostra o nível de respeito que as pessoas têm por outras religiões. Atualmente, a universidade não conta com uma igreja, mas há um plano para construir uma com 1.700 lugares. O novo prédio contará com um centro comunitário para engajar as pessoas em missões interculturais, na evangelização e em ministérios urbanos. A igreja na USC é um instrumento de transformação, é uma luz para o campus e para a comunidade. É mais do que uma igreja, é um centro comunitário onde atendemos às necessidades da comunidade, com aulas de alfabetização, programas de assistência e cursos de culinária saudável. Muitos conheceram Jesus Cristo por conta desses ministérios. Este centro vai suprir as necessidades das pessoas na região. Quando Jesus esteve na Terra, ele fazia amizade com as pessoas, as ajudava em suas necessidades e ganhava a confiança delas. Hoje, somos convidados a fazer o mesmo. Porto Rico é conhecida como a Ilha do Encanto, devido à sua linda natureza. Apesar de ser uma ilha pequena, aqui vivem quase 4 milhões de pessoas, dentre os quais 33 mil são adventistas. Ao longo de toda a ilha, existem 309 igrejas onde membros dedicados estão aplicando seus esforços para falar de Jesus. A Universidade Adventista das Antilhas é a única universidade adventista da ilha e os estudantes representam 22 países, mas neste campus não há uma igreja adventista. Por isso, eles planejam construir uma. A nova igreja servirá como uma base espiritual tanto para os estudantes como para toda a comunidade. Quase metade dos alunos vem de famílias não adventistas e os líderes da universidade veem muito potencial em um centro comunitário funcionando dentro desta igreja. Assim como em Porto Rico e Trinidad e Tobago, muitos em todo o mundo podem conhecer a Jesus através das instituições educativas.
há muitas pessoas nessas ilhas que precisam de esperança. E agora mais uma história. O trabalho médico no México começou em 1959, quando missionários criaram uma pequena clínica. Quando as pessoas começaram a confiar nos cuidados dos missionários adventistas, a clínica se expandiu para se tornar um hospital respeitado na cidade de Villahermosa. O Hospital do Sudeste, localizado nas planícies de Villahermosa, é um dos 3 hospitais no México. Por sua localização privilegiada ao sudeste do país, os adventistas têm a chance de interagir com a comunidade necessitada. Este hospital serve como um refúgio para os doentes e aflitos. O trabalho médico começou aqui em 1959, quando missionários fundaram uma pequena clínica. Médicos constantemente dedicavam tempo voluntário para cuidar das pessoas. Materiais como seringas, agulhas e medicamentos eram doados pelas farmácias da cidade. Com o tempo, a clínica se expandiu e se tornou um dos hospitais mais conceituados da região. O Hospital Adventista opera com 30 leitos e 200 funcionários, um laboratório, um pronto-socorro, um banco de sangue e uma UTI. Cerca de 11 mil pessoas passam aqui todos os anos. Muitos que chegam aqui esperam a cura física, mas recebem muito mais, já que a equipe aproveita para compartilhar o amor de Jesus. O propósito é saber, em realidade, como está a pessoa. Nosso propósito é avaliar cada pessoa, não apenas nos aspectos físico e emocional, mas também espiritual. Muitos de nossos pacientes nos dizem: não estou muito bem, mas graças a Deus ainda posso caminhar. Outros não mencionam Deus. Isso nos ajuda a ver a situação das pessoas e como podemos ajudá-las. Quando saem daqui, elas podem compreender que Deus está com elas, que têm esperança e que saem aliviadas, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente pela palavra de Deus. Nos hospitais adventistas ao redor do mundo, o conforto espiritual é muito importante para a recuperação. Michele tinha 15 anos quando chegou aqui depois de cair de um cavalo e bater a cabeça. Era uma situação de vida ou morte. Dolly, sua mãe, se preparou para o pior. Felizmente, Michele recebeu os melhores cuidados enquanto a equipe médica a curava e confortava. Pessoas vinham até mim e diziam que Deus estava comigo e que estavam orando por nós. Esse foi o primeiro lugar no qual vi essa atenção ao tratar pessoas. Todos são muito gentis. E eu percebi aqui que a equipe trabalha para Deus e não para as pessoas. Sempre escutei isso, mas agora eu senti. Uma corrente de oração com mais de 500 pessoas se formou pela situação de Michele. Enquanto oravam, a vida de Michele foi impactada e isso tocou o coração dela e de sua mãe Dolly. Como resultado, hoje elas testemunham sobre o poder da oração. Eu orava: Senhor, minha confiança está em Ti e eu sou Tua. Nós vamos superar e não haverá sequelas permanentes. De forma inexplicável, Michele se recuperou. Em instituições médicas como o Hospital do Sudeste do México, pessoas recebem cuidado físico e espiritual, assim como Jesus curava a pessoa por completo. Hoje, médicos missionários fazem um tratamento centrado em Deus. Hoje, o Hospital do Sudeste enfrenta muitas dificuldades ao tentar operar em um espaço antigo e com pouco espaço. Um novo prédio está sendo construído e irá dar melhores condições para cuidar de seus pacientes. E o mais importante, irá levar uma mensagem de amor e salvação a um número ainda maior de pessoas em Villahermosa. Mais uma história de missão e você aproveita agora o intervalo que vai ser bem rapidinho para acessar o Facebook, o Instagram, participe com a gente.
Se envolva também, seja um missionário e conte pra gente essas histórias. Nós voltamos já. De volta com o programa Missão 360 e é sempre muito bom conhecer a sua história, conhecer as suas igrejas também. Tem um quadro agora que você conhece, para você que ainda não conhece, nós vamos ver algumas igrejas que foram enviadas para a gente aqui, fotos de igrejas através do Facebook do Missão 360. A primeira foto é da Igreja Adventista Ágape Bela Vista, em Santiago, República Dominicana, fora do Brasil. Enviaram essa foto para a gente agradece e manda um abraço para todos da República Dominicana acompanhando a gente através da internet. Segunda igreja fica aqui no Brasil, fica em São Paulo, capital. É a Igreja Adventista Água Rasa. A Aline Zil foi quem enviou essa foto para a gente. Um abraço para todos da Igreja de Água Rasa em São Paulo. Todos os paulistanos acompanhando também o Missão 360. Terceira igreja de hoje, a Igreja Adventista de Bodo, na Noruega. Edwin, quem enviou pra gente essa foto, uma bela igreja, uma igreja com um formato bem diferente do que costumeiramente nós temos aqui no Brasil, mas é uma igreja que com certeza tem sido usada por Deus também na Noruega. Última igreja de hoje é a Igreja Adventista Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. José Agostinho Zanini foi quem enviou pra gente. Obrigado, José Agostinho. Um abraço para todos de Passo Fundo, todos os gaúchos acompanhando Missão 360 também. Lembrando, se você ainda não conhece o site encontreumaigreja.com.br, aproveite esse momento agora, entre no site, coloque o endereço mais próximo de você, o endereço que você está agora, e você vai ver qual é a igreja mais próxima, a igreja adventista mais próxima de onde você está. Ou quem sabe da sua região de trabalho, ou se você estiver viajando também em algum lugar fora da sua residência e você quiser visitar uma igreja adventista, coloque lá o endereço onde você está e você vai encontrar a igreja mais próxima de você. E agora nós vamos sair do estúdio aqui no Brasil e vamos até o outro lado do mundo, em Tóquio, ver como os telefones têm sido uma ferramenta para alcançar os corações das pessoas solitárias na maior cidade do mundo. Assim como em todas as grandes cidades do mundo, em Tóquio, no Japão, há muitas pessoas solitárias e que precisam de ajuda. Elas se fecham em suas casas e se desconectam da sociedade. É um mecanismo de defesa para lidar com a enorme quantidade de pessoas. Elas encontram uma maneira de isolar-se. A Igreja Adventista no Japão iniciou um ministério chamado Amigos Cristãos por Telefone, para alcançar estas pessoas. São voluntários treinados para que sejam ouvintes efetivos. Os membros da igreja distribuem cartões e publicam anúncios em toda a cidade, e as pessoas entram em contato. Esse criativo ministério permitiu que a Igreja Adventista atendesse milhares de pessoas. Voluntários conseguem ajudar as necessidades das pessoas e eles fazem novos discípulos, assim como Jesus. No entanto, Tóquio não é a única cidade onde as pessoas se sentem sozinhas. Em várias cidades do mundo, muitos conseguiram se isolar das outras pessoas e de Deus. Esse tipo de ajuda pode ser reproduzido em outros lugares, para evangelizar aqueles que não conhecem a Deus. Como você pode usar esse modelo na sua cidade? Agora nós vamos ver mais desafios da missão. Para muitos de nós, tomar um copo de água é tão simples como ligar a torneira. Mas no norte do Quênia, conseguir água é muito difícil. E você vai ver agora como um missionário adventista está impactando positivamente a vida de uma aldeia africana. Para muitos de nós, conseguir água é muito fácil. Mas aqui, no norte do Quênia, é bem difícil. Durante a maior parte do ano, a chuva não passa de uma memória distante. Nos meses secos, os leitos secam e encontrar água se torna um desafio. Fazer buracos na areia é a única forma de conseguir um simples copo d'água. Július é um missionário que trabalha nesta parte do Quênia. Ele veio para compartilhar a mensagem do Evangelho com esta população.
Através do método de Cristo, Júlio desenvolveu relações reais com as pessoas e muitas delas aceitaram a Jesus. Infelizmente, estes novos seguidores não têm uma igreja para congregar. Eles se encontram regularmente dentro deste edifício de paredes de barro. Este espaço é uma instalação pública do chefe do vilarejo e ele permite que eles se juntem aqui. Os moradores esperam ter uma igreja adventista algum dia e confiam que Deus vai ajudá-los. Aqui acontecem estudos bíblicos, grupos de oração e encontros do coral. Júlio adora discutir novos assuntos com os habitantes e eles sempre querem aprender mais. Joseph e Penina são casados e estão estudando a Bíblia com Júlio há bastante tempo. Eles entregaram suas vidas a Jesus, mas ainda não tiveram a oportunidade de serem batizados. Joseph e Penina esperaram cerca de 1 ano para que chova e eles possam ser batizados no rio. Até lá, eles esperam pacientemente e continuam estudando e aprendendo com Júlio. Apesar dos desafios, Deus está fazendo coisas incríveis em aldeias como esta, graças ao trabalho de missionários adventistas. Júlio e outros missionários no Quênia pedem suas orações. Avançar o trabalho aqui pode ser difícil, mas os fiéis servos de Deus estão ansiosos para compartilhar sua mensagem. No último livro da Bíblia, no Apocalipse, nós encontramos uma das mais belas descrições sobre o resultado alcançado por aqueles que um dia aceitaram cumprir a missão de Deus nesse mundo. Acompanhe comigo como o apóstolo João descreve esse momento. Olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Você percebe quantas pessoas participaram desse momento glorioso? Uma enorme multidão, milhares de pessoas dos 4 cantos da terra, de todas as nações, povos, línguas, estarão ali prontas para receber o Cordeiro, Jesus Cristo, no momento de seu retorno. Como isso será possível? Através do resultado direto da missão de Deus, sendo levada adiante através de seus discípulos, através daqueles que, como Abraão, como vimos no capítulo 12 de Gênesis, também aceitaram viver o desafio, cumprir a missão, o chamado que Ele nos oferece. Mas como isso é possível? Através do cumprimento de uma promessa. Deus havia dito a Abraão, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Vivendo em um mundo descrente e perverso na região de Ur dos Caldeus, e sendo filho de um sacerdote pagão, Abraão creu na promessa de Deus, a quem ele não conhecia, e saiu da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, em busca do que só podia ver de uma forma, pela fé. Ouça o que a Bíblia afirma sobre esse momento. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Mesmo embora a bênção de Deus tivesse como foco primário Abraão e os seus descendentes, ela não parou por aí. A bênção de Deus se estende através das suas promessas. A promessa do Deus da história, aquele que tem o controle daquilo que criou. E muitos imaginam que nós vivemos num mundo em que tudo acontece por acaso e não há um objetivo para a nossa existência. Mas ao estudarmos o plano de Deus para nós aqui na sua palavra, nós podemos encontrar em detalhes que ser um discípulo de Cristo no cumprimento da missão também significa aceitar a realidade de que nós cremos em um Deus que tem o controle da história humana, um Deus que sempre esteve e continua presente na existência do nosso planeta. Mas além disso, também temos a promessa do Deus da aliança, aquele que cumpre aquilo que promete. Essa é uma realidade que nós encontramos através das páginas da Palavra de Deus. Deus fez uma aliança com Abraão. Nós encontramos essa aliança em Gênesis no capítulo 17. Deus fez também uma aliança com Israel no Sinai. Você encontra isso em Êxodo 19. E Ele também fez uma aliança com as pessoas no tempo de Josué. Josué 24 fala a respeito dela. E assim por diante. O que isso significa? A aliança procura nos mostrar que nós podemos confiar em Deus. Que Ele realmente se preocupa com cada um de nós e Ele sempre cumpre com aquilo que Ele promete. E finalmente, nós temos a promessa do Deus da graça. Aquele que estende a oportunidade de vida eterna a pessoas de todas as nações, todas as tribos, povos e línguas. A graça de Deus está disponível a todos. O apóstolo Pedro afirma,
O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus aguarda pacientemente que o seu amor seja proclamado a todo mundo. Mas isso não é tudo. Não podemos nunca nos esquecer que, além de ser o Deus da história, o Deus da aliança e o Deus da graça, Ele também é o Deus da missão. Aquele que continuamente estende o chamado para que todos que estejam dispostos a segui-lo, para que assim como Abraão, seja uma bênção a todas as pessoas ao seu redor. E então, por que não aceitar você também o convite? Seja você uma bênção, um verdadeiro discípulo do Mestre, no cumprimento da promessa e no cumprimento da missão. Essa foi mais uma reflexão ao coração, tocando você e a mim através da Palavra de Deus. Na sequência, a gente confere agora quais são as mensagens e as histórias na próxima semana aqui no Missão 360. Na semana que vem, mais histórias inéditas com a missão no sul da Ásia. Um missionário evangelizando sua comunidade no Myanmar, outro orando com o povo de Bangladesh e também uma conversa com Cliff Mond, o responsável pelas relações entre adventistas e religiões sul-asiáticas. E claro, muito mais novidades e notícias de missão. É na semana que vem. Foi muito bom estar com você aqui hoje no programa Missão 360. Continue acompanhando a gente nas redes sociais, mandando também o seu feedback, retornando para a gente, mandando as suas mensagens através do Instagram, do Facebook. E semana que vem nós voltamos com mais histórias de missão, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço para você, fique com Deus e até semana que vem. Muitos personagens eu criei, várias fantasias já usei, só pra ser aceito por todos. Me perdi de ti aos poucos. Muita maquiagem já passei, e o que sou agora já não sei. Tudo isso me afastou de ti, mas eu sei não te afastou de mim. Meu quarto está uma bagunça. Pode entrar, me arruma. Vem agora, abra a porta. Pode entrar, pode ficar. Vem agora, abra a porta. Vem reformar, me ajeitar, tirar a poeira. E as fantasias daqui. Muita maquiagem já passei, minha identidade já não sei. Tudo isso me afastou de ti,
mas eu sei não te afastou de mim. Meu quarto está essa bagunça. Pode entrar, por favor, me arrumar.